Olá a todos, aproximamos-nos da reta final da campanha para as eleições distritais do Partido Chega, no caso da Distrital de Lisboa. As eleições realizam-se no próximo dia 28, domingo, entre as 10 e as 19, na sede do partido. Como sabem, eu encabeço a lista Vamos Lisboa, a lista A, e conto com a vossa presença no domingo para votar na lista A, para votarem bem e para podermos continuar um trabalho de solidificação daquilo que são as estruturas locais no distrito de Lisboa. Tenho optado por fazer vídeos de campanha muito focados no nosso programa e naquilo que pretendemos dar e receber dos nossos militantes. Contudo, tenho também assistido nos últimos dias e principalmente na última semana a algum nervosismo por parte de algumas pessoas que possivelmente não têm programa ou não têm ideias para colocar à vontade e à disponibilização dos nossos militantes e então passam mentiras como se fossem verdades e costuma-se dizer que uma mentira passada muitas vezes acaba por se tornar verdade. E é importante esclarecer algumas coisas. Desde logo, a acusação de que durante 7 anos eu e a equipa que estava comigo anteriormente não fizemos nada por esta distrital. Dizer, desde logo, que a maior parte das pessoas, e felizmente não são muitas que têm este discurso, são pessoas que hoje em dia são autarcas inclusive indicados pela anterior estrutura distrital. Portanto, foram pessoas em quem a anterior estrutura distrital apostou e que por algum motivo, e há uma coisa que não nos podemos esquecer, tal como qualquer estrutura, como qualquer instituição, também no Partido Chega existem hierarquias, existem regras e nem sempre nós estamos ou nem sempre concordamos com tudo aquilo que nos é colocado como solução. E o facto de não concordarmos, podemos ter uma atitude de nos rebeliarmos e de considerarmos que só nós é que temos razão, ou então termos que nos adaptar à estrutura e pensar no todo e não só no individual. E o que a maior parte dessas pessoas tem feito é isso mesmo, porque não concorda com alguma decisão, opta por pensar no individual e tem todo o direito para isso, não têm o direito de consecutivamente mentir e dizer que são ou perseguidos ou que são anulados, etc, etc. O que é verdade é que se forem ver e se forem analisar, a maior parte das pessoas que dizem isso são autarcas e são autarcas a quem a anterior estrutura distrital deu confiança para serem reconduzidos ou para serem eleitos pela primeira vez nestes cargos. Mas, acusando-nos de não ter feito nada, eu gostava de lembrar que o Partido Chega, em 7 anos, passou por diversos atos eleitorais, não só a nível nacional, mas também 6 congressos, e que todo este trabalho é necessário fazer e depende de uma estrutura distrital. Revelar desconhecimento não tem mal nenhum, desse desconhecimento tornar-se uma soberba e dizer mentiras, aí então já tem. Quando dizem que não foi feita formação, eu gostaria de perguntar porque é que não compareceram às diversas formações que a anterior estrutura fez, quer fossem online, quer fossem presenciais, para que pudessem participar nessas mesmas formações. O trabalho foi feito, muito trabalho há ainda por fazer, e quando dizem também que agora é que se lembraram dos militantes, nada mais errado. Os militantes sempre estiveram presentes na nossa mente e naquilo que era o nosso trabalho, sempre trabalhámos para eles, mas tudo tem o seu tempo e agora, depois de uma distrital consolidada no terreno, temos 16 concelhias já a funcionar, algumas delas os presidentes concelhios e como os estatutos indicam, serão indicados à direção nacional e aqui mais uma vez dizer que com toda a transparência esta candidatura apresenta desde logo aos seus militantes aquelas que são as suas escolhas para as concelhias, conscientes de que a direção nacional, e porque os estatutos assim o indicam também, tem uma palavra final sobre essas escolhas. Mas somos o mais transparentes possíveis, apresentamos a equipa e apresentamos desde o início e não temos qualquer problema em fazê-lo.
Agora que as estruturas estão no terreno a funcionar e foi preciso muito trabalho para isso, está na hora também de inverter o processo e de dedicarmos muito mais tempo aos nossos militantes, e temos ideias concretas e temos propostas concretas, propostas que eu assumi não como propostas, mas como compromissos. Os plenários de militantes, para ouvir os militantes, porque a opinião dos militantes conta, queremos que conte e queremos transformar essa opinião em trabalho concreto no terreno. Vamos começar a criar as equipas para as próximas eleições autárquicas, vamos formar os nossos militantes, os nossos simpatizantes. Já hoje vi também escrito, alguns de todas as publicações que me mandam, que a Distrital não tinha competência para formar e para certificar essas formações. Nada mais errado. Convém sabermos do que é que estamos a falar. Mais uma vez digo que revelar desconhecimento não tem mal nenhum, desse desconhecimento transformá-lo depois em mentiras contra uma candidatura, aí sim, aí já tem mal. Depois, outra coisa que gostaria de esclarecer e que me tem deixado bastante, eu não diria incomodada, porque de facto não me incomoda, mas choca-me o total desconhecimento sobre o que é trabalhar ou ser presidente ou ser membro de uma distrital. Eu entendo que muitas pessoas não tenham trabalho, não tenham nenhuma atividade profissional e que achem que ser também presidente distrital acaba por ser um passeio na praia e que isto se leva de uma forma, eu diria, amadora, e que podemos ainda brincar aqui, como se costuma dizer, brincar às escasinhas. Mas isto para dizer o quê? O facto de alguém ter como atividade profissional ser deputado à Assembleia da República, que é o meu caso, não diminui em nada a minha capacidade para ser presidente de uma distrital. Ou seja, se eu for professora, se eu for advogada, se eu for juíza, se eu for gestora, se eu for empregada de balcão, aí eu já posso ser presidente distrital. Eu só não posso ser presidente distrital se for deputada. Ou seja, parece-me que essa é que esse é um argumento específico para mim, porque sou deputada à Assembleia da República. E como tal, torna-se de facto falacioso dizer-se que ninguém de determinada equipa vai ser indicado para ser deputado à Assembleia da República, como se agora, num partido político, ser deputado à Assembleia da República se tivesse tornado num bicho-papão e que o facto de sermos deputados à Assembleia da República nos tivéssemos tornado como seres mentecaptos que não temos capacidade para fazer mais nada. Eu confesso que tenho capacidade para exercer a minha atividade profissional, que neste momento é ser deputada à Assembleia da República, tenho capacidade para ter a minha vida pessoal e tenho capacidade para ter a minha vida política. Eu tenho vida política como atividade paralela à minha atividade profissional. Temos outras pessoas que escolhem outras atividades porque gostam mais do que da atividade política e, portanto, parece-me que a história do deputado é específico para atacar a lista A e especificamente para atacar a cabeça de lista à lista A, que sou eu, e, portanto, parece-me que é um argumento um pouco básico, porque, ao que sei, os outros candidatos todos têm profissão, a não ser os reformados, que têm mais tempo, mas é como é. Também tenho reformados na minha equipa. Aliás, tenho pessoas de todos os setores profissionais, tenho jovens, tenho pessoas menos jovens. Tentei fazer, de facto, uma equipa que pudesse funcionar a toda a hora e é importante lembrar, é que isto é uma equipa, não é um presidente. E como tal, se o presidente, por algum motivo, não puder ou não tiver disponibilidade, tem os vice-presidentes, tem os vogais, tem a mesa para fazer os plenários de militantes e para levar a distrital, como eu gosto de dizer, a uma presidência aberta e a circular pelos 16 distritos. Portanto, este vídeo que vos estou a fazer, e não queria mesmo falar mais sobre este assunto, é porque considero que o nível
de mentiras e de alucinação que vai por aí precisa de ser esclarecido, e precisamos de esclarecer diretamente os militantes. Depois tenho lido também que parece que esta distrital capturou o presidente André Ventura e que o presidente André Ventura não tem opinião e que está à mercê desta distrital e que, portanto, agora vamos devolver a distrital ao presidente André Ventura e que não vamos... Outra vez a história dos deputados. Isto num partido político, ser-se deputado e o facto de sermos deputados se tornar alguma coisa tão perigosa, eu tenho alguma desconfiança. Esclarecer também que, a nível nacional, a Direção Nacional é quem indica as listas para deputados, especialmente os primeiros lugares, porque existem não cotas oficiais, mas, ou seja, o que é que quer dizer que cotas não são as cotas oficiais, mas obviamente que a Direção Nacional tem uma palavra a dizer. A distrital não indica os deputados todos dentro de uma lista, não é assim em lado nenhum. Existem indicações diretas por parte do Presidente e na Distrital de Lisboa não foi diferente, nem nunca foi diferente. Li algures que parece que nós temos o Presidente capturado e que o Presidente agora precisa de ser solto destes bichos papões que são os deputados que estão na lista A, no caso eu, e que têm o Presidente maniatado. E eu também dava um conselho a toda a gente, é que deixem de falar no Presidente como sendo o bode expiatório para tudo. O homem tem as costas largas, mas quer dizer, temos que o libertar também um bocadinho. E, aliás, é para isso exatamente que a distrital serve. É para colocar em prática a política que a Direção Nacional emana para as distritais e as distritais põem em prática a política da Direção Nacional. Depois temos que pensar que estamos a trabalhar, neste momento, com o segundo maior partido, ou o maior partido da oposição. E o maior partido da oposição precisa de profissionalização. Experiência profissional ser considerada uma menos-valia no currículo de alguém, trabalhar, ter uma atividade profissional, ser considerada uma menos-valia na vida de alguém, é de facto de alguém que não tem a mínima noção de como é que as coisas funcionam, que não tem a mínima noção de como é que um partido político se gera e se desenvolve e que não tem a mínima noção de que em 7 anos o partido evoluiu muito. E depois, não admito nem nunca admitirei que digam que esta distrital não fez nada. Esta distrital pode não ter concordado com todas as exigências que lhe eram feitas. E as pessoas têm que perceber que existem hierarquias, faz parte como em qualquer organização. E o facto de eu não concordar com uma indicação das minhas hierarquias, eu não me posso tornar autónomo e... quando eu quero dizer que não me posso tornar autónomo, é que a partir daí não posso fazer o que me dá na cabeça, porque se eu estou numa organização, faz parte que o todo prevaleça ao individual. E o que eu vejo muito a circular por aí é o individual a querer prevalecer ao todo. Existem regras, existem diretrizes para cumprir e, por favor, parem de dizer mentiras. Porque, volto a referir, as mentiras ditas muitas vezes tornam-se verdade, mas tornam-nos também pessoas muito, muito pouco credíveis. E já agora ia terminar dizendo que no domingo votem na lista A. Vão à sede nacional do Partido Chega. Precisamos de ter um partido baseado na meritocracia, baseado no trabalho, baseado no empenho, baseado na experiência profissional e principalmente baseado em pessoas que sabem trabalhar em equipa. No domingo votem na lista A, votem na minha lista, votem na minha equipa, porque somos uma equipa transparente, empenhada, coerente e que não temos nenhum bicho-papão por trás e que a experiência profissional faz de nós muito mais experientes e muito menos amadores.